Link Brasil com um novo estúdio, falando de novas tecnologias. Avatar, você viu? Shrek, Alice no País das Maravilhas, Como Treinar Seu Dragão. Olha, são tantos os filmes em 3D que estão compondo a nova geração do cinema que a gente fica perplexo, né? Essa tecnologia anda abrindo muito campo de trabalho, e um campo de trabalho extremamente promissor. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Marcelo Loschiavo e o Kleber Lopes, do DRC. Os dois são do Centro de Treinamento Especializado em Computação Gráfica. Marcelo e Kleber, muito bem-vindos ao Link Brasil. Opa. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão em 3D hoje aqui, é isso? Os dois? Ou sim. Estão em 4 dimensões? Acredito que sim. Eu pelo menos estou vendo, acho que tudo. Agora, na tela do computador, o que vocês fazem é algo mágico que está encantando cada vez mais jovens e trazendo muita gente para trabalhar nessa área. A escola que vocês representam, Marcelo, tem quanto tempo? Tem 9 anos. 9 anos. Mas a tecnologia é mais antiga que isso? Muito mais antiga que isso. Muito mais. Não podemos dizer muito mais antiga, mas é que o tempo da tecnologia, um ano de tecnologia é um ano que vale quase uma eternidade, né? Mas a tecnologia é mais antiga. A animação 3D, ela é filha da animação convencional, né? Hoje, inclusive, ela respeita todos os procedimentos, todos os conceitos que foram criados na animação convencional. Então, a questão de frame, animação, tempo, tudo isso é respeitado dentro da animação 3D. É a mesma coisa, só que hoje dentro do computador, né? Antigamente demorava quanto tempo para fazer uma cena e hoje demora o mesmo tempo, demora muito mais? Olha, o tempo de produção é tão grande quanto antes. Ou seja, nesse quesito a gente ainda não evoluiu. Não é que não há evolução, é que o tempo que hoje a exigência é muito maior. Tá. Demora mais tempo ou a mesma coisa porque também melhorou a apuração técnica, né? Muito. Para você ter uma noção, eu costumo falar sempre isso para as pessoas, você hoje, a Pixar, que é a maior produtora que hoje é da Disney, né? Isso. A maior produtora de animação que tem no mercado, hoje você tem lá um diretor de pelos e cabelos. Se você tem um diretor de pelos e cabelos, significa que você tem uma equipe de pelos e cabelos. Então, o requinte de detalhes, a exigência para o trabalho é muito grande. Tem um diretor que só lida com o corpo inteiro do personagem. Tem outro, então, que lida só com essa minúcia dos pelos e cabelos. Tudo isso ressaltado ao máximo. Com certeza. É muita gente. Pouca gente lembra ou sabe, mas o Steve Jobs, o cofundador da Apple, teve o dedo lá na Pixar, lá no começo da história, né? Dos estúdios Pixar. Lançou Toy Story, ele estava na direção da companhia. Depois disso, ele voltou para a Apple e comandou, inclusive, participou da venda da Pixar para os estúdios Walt Disney. E hoje a gente tem esse gigante da animação cinematográfica hoje, que tem, inclusive, a participação de muitos talentos brasileiros. Kleber, você está aí com um notebook, falando em Apple, é um MacBook Pro, né? Isso. Muito utilizado para edições, e você vai me mostrar um pouquinho do passo a passo dessa produção em 3D. Isso mesmo. Como é que funciona? Como é que tudo começa? Tudo começa com uma ideia, né? Se a gente não tiver a ideia, não tem como elaborar. Então, assim, primeiro a gente precisa ter a ideia, planificar ela num roteiro, e determinar equipe, condições técnicas, não tem mais papel e caneta, é tudo aí no computador. Não, rola no papel, é mais papel do que a gente imagina, né? É mesmo? Porque toda a produção em 3D ela tem que ser pensada bem antes, né? Então tudo tem que ser bem produzido. Os esboços são desenhados à mão? Sim, são conhecidos como os concepts, né? Para você visualizar a sua ideia, né? Em alguma forma. Você tem alguns conceptos aí? Sim. Vamos dar uma olhadinha direto no computador. No caso aqui a gente tem o concept, né, da criação dos personagens do DRC, né? Então, o primeiro estudo, aí um traço mais refinado, né? A ideia, né, principal concretizada, né? Do concept é que a gente já começa a trabalhar com as informações específicas de cada personagem para já modelar. A gente geralmente cria o personagem dessa forma, a gente desenha ele, a gente chama em T, para poder ter melhor informação para fazer as dobras do personagem ou determinar melhores movimentos no processo de modelagem. Todo gesto, toda modificação, toda mudança que o personagem faz, gestual, envolveu então muito estudo e, sobretudo, muitos desenhos à mão que vão para o computador depois
e vão sendo trabalhados. Exatamente. Há uma diferença muito grande entre as animações que são produzidas em 3D e os desenhos que são adaptados para 3D? Por exemplo, eu teria como transformar a Branca de Neve da década de 30 em uma animação 3D? Sim. Precisaria fazer tudo de novo ou eu posso aproveitar essa base? Tem que aproveitar sempre a base, né? Mas tudo depende de como vai ser produzido. Por exemplo, não é muito interessante a gente pegar objetos, ou melhor, personagens 2D, por exemplo, Mônica, Cebolinha, converter para 3D. Você vê que fica algo meio esquisito. O melhor, que tem já excelente pensar, qualidade, exatamente, já a produção inteira em 3D. Exatamente. E esse é um mercado, o mercado solicita assim? Ninguém mais quer mesclar 2D e 3D? Ou é 3D ou não é? O mercado pede de tudo, né? Agora, é claro que a solicitação por trabalhos 3D tem sendo muito grande, né? E nós, brasileiros, já estamos tendo condição de atender esse mercado. Muita coisa que está sendo produzida no Brasil tem solicitação de serviços lá fora, mas muita coisa está sendo produzida aqui. Nós temos grandes produtoras produzindo os trabalhos, inclusive para fora. E se eu invadir um grande estúdio brasileiro hoje, um estúdio que tenha coparticipação em alguma animação internacional, que esteja dando aqui a sua contribuição, que equipamentos eu vou encontrar dentro desse estúdio? Quer dizer, quais são os equipamentos necessários para fazer uma animação do início ao fim? Kleber? Bem, tudo depende da produção em si. Por exemplo, se você vai mesclar informações de vídeo com 3D, alguns estúdios têm câmeras em infravermelho para poder capturar movimentos para passar para o personagem 3D. Alguns estúdios em si trabalham só com informações adaptadas em 3D. Então você tem mesas de luz para poder fazer desenhos e concepts, você tem máquinas específicas para trabalhar com modelagem, você tem uma sala específica também com vários computadores para mandar todo o seu trabalho em 3D para o processo de renderização. Então, assim, o maquinário em si é todo a base de informática, né? Agora, que incrível, quer dizer, não é tudo no universo do computador, na tela do computador, com um único ou vários softwares. Nós estamos falando de uma interação incrível com o ser humano ainda. Sim. Quer dizer, eu preciso do ator, ele se veste com uma roupa especial, ele entra num estúdio especial e os movimentos dele são passados para o personagem dessa animação. Eu ainda preciso muito desse recurso humano para tornar o 3D ainda mais mágico. Eu falo sempre para os meus alunos, né, que para 3D você precisa ter conhecimento amplo, você precisa ter conhecimento base de tudo. Entendi. Então você precisa colocar informações de animação dentro do 3D, você precisa estudar informações de biologia ou de física para poder aplicar no 3D. Ô Kleber, dá mais uma aulinha para a gente, então mostra algumas outras fases da produção aqui com o Kleber e com o Marcelo, sobre a produção de 3D no Brasil. Você que assiste grandes filmes hoje, vai ao cinema, acompanha as animações e fica de boca aberta, está olhando agora os talentos brasileiros que fazem o mesmo. Todo o procedimento, né, se dá primeiro com o concept concluído, né, ou seja, o desenho, e aí a gente tem os passos da modelagem, né? Então a gente pega objetos, vai inserindo informações de linha, pontos, vai puxando daqui, puxando dali, até ter o personagem modelado. Então eu tenho aqui algumas amostras, né, do começo da modelagem ao final dela, né? Geralmente a gente deixa o personagem dessa maneira, né, para poder colocar informações de materiais, cor, texturizar. Esse é o desenho em T que você citou? Esse é o famoso em T. Em T, né? Porque ele está lá com o bração aberto, ó. Agora, interessante, Eduardo, você pode notar que o primeiro desenho, ele nasce em cima da imagem desenhada à mão, olha lá. Ok. Então, ele é modelado em cima do primeiro desenho à mão. O mercado tem boa mão de obra de desenhistas? Brasil? É? Excelente. Já na animação convencional, o Brasil é que alimentava, principalmente de cenários, todo o mercado americano. O que é fascinante, né? Você acha que com 3D você vai precisar só de designers gráficos que utilizam softwares e mais nada. Mas você continua precisando do talento individual dessas pessoas que colocam tudo no papel. Esse profissional, ele migrou, né? Hoje, ele continua fazendo desenho à mão e depois ele passa para essa fase de modelagem, né? Esse profissional que fez para a gente, que foi um aluno nosso, ele era um desenhista, né? Ele procurou o DRC para fazer treinamento e ele que fez a modelagem para... Eu preciso de um óculos 3D para assistir essa animação depois, no cinema ou na televisão da minha casa. Preciso? Hoje, dependendo da produção, sim. Né? Você gera conteúdo para televisores em 3D ou cinemas em 3D, né?
Mas a informação em 3D seria dar volume, né, nos personagens, no próprio filme. Né? É aquela imagem que chega pertinho de mim, é aquele grito em que a língua sai para fora e vem aqui pertinho da minha cadeira. Tudo isso é captado de outra maneira, esse volume que você falou é um pouco maior. Agora, tem produções em que eu consigo notar essas diferenças sem usar nenhum acessório? Sim. Como é que isso funciona? A base da televisão 3D que nós estamos assistindo hoje vai dispensar o óculos ou não? Tem alguns estudos, se eu não me engano, a Sony está trabalhando com alguns televisores cujo qual você não precisa mais utilizar o óculos, né? Não usa... É que antes você tinha a informação do vermelho, do azul e você tinha uma impressão em 3D, né? Hoje é informação de contraste. E estão elaborando informações para reprodução em TV, sem utilizar a utilização do óculos. Mais uma perguntinha. Nosso telespectador, vai demorar um pouquinho. Nosso telespectador em casa é aquele que quer fuçar já. Termina o programa, ele já passa 2 horas na frente do computador para tentar aprender alguma coisa. Se eu não sou um estudante de design gráfico, não estou matriculado numa escola ainda, mas não inventaram nenhum software ainda que me ensine o meio do caminho, me ensine a receita? Tem alguma coisa em que eu possa chegar mais próximo de uma animação 3D fazendo em casa? Bem, existem vários programas gratuitos na internet, onde você pode ter um estudo base para poder trabalhar com 3D. Para depois bater na porta de vocês lá para aprender o resto. Ah, sim, claro. Você precisa de... É muita informação. Lembra de algum software desse para deixar indicação para o nosso telespectador? Você tem o Blender, que ele é gratuito. Blender. Você tem o Wings, tem várias empresas, vamos dizer assim. Tem o próprio Google, tem um software em relação a trabalhar com 3D. Em que ele começa a fazer essas animações em casa mesmo? Animação não, modelagem. Modelagem. Né? Animação já é um conceito mais amplo. Né? Vai, Marcelo. Mas o Maya, ele tem uma versão que você pode baixar e trabalhar gratuitamente. O Maya é o nome do software. O Maya é o principal software de animação no mercado. M-A-I-A, Maya. Não, M-A-Y. Ah, ok. Vamos lá, então. M-A-Y-A. Se você entrar no site da Autodesk, você baixa o software gratuitamente. E você pode fazer qualquer trabalho nele. O que você não vai conseguir é fazer uma produção. Né? Ele não vai permitir que você produza alguma coisa porque ele tem um sistema de proteção. Mas o aprendizado você tem todo. Captou a dica aí? Você em casa, captou a dica, hein? Maya, com Y no meio. Maya, não uma fuçada, você que é amante de 3D, Marcelo. O único software que ganhou um Oscar na história do Oscar. Produzido por quem? O Maya era de uma empresa chamada Elias, hoje é da Autodesk. Tá, mas é brasileira? Não. Não. Qual é a empresa? A empresa antiga era canadense e a Autodesk é americana. Né? É americana. Ok. Vocês têm um portal para ensinar as pessoas o caminho certo também para o mercado de trabalho, para esses profissionais que estão se formando. Tem um site que você quer deixar de dica? Nós temos 2 sites, tá. de auxílio e de ajuda. Nós temos o DRCTube, que é drctube.com.br. Ah, que legal. Eu posso ver alguns vídeos produzidos por alunos de vocês, essas coisas ou não? Você vê dicas gratuitas de softwares, de inúmeros softwares. Photoshop, DRCTube. drctube.com.br. O nome é bem original, DRCTube. E temos o Espaço Aluno. Espaço Aluno, que é espaçoaluno.com.br, ele é um portal onde você busca profissionais gratuitamente. Então, se você tem algum empresário agora me escutando, você pode buscar um profissional gratuitamente. Faz o cadastro e gratuitamente você faz um filtro dos profissionais que você quer. Então, se você quer um profissional de 3D, você procura lá, profissional de 3D, e a vantagem desse portal? Você vê o profissional pelo portfólio, que é um trabalho pioneiro. Né? Você conhecer o trabalho pelo portfólio, porque geralmente você tem o histórico profissional e o histórico escolar. Bacana. E aí você conhece ele pelo trabalho. Um canal de vídeos da escola, portanto, para você aprender um pouquinho mais sobre o que está saindo da academia para o mercado de trabalho. Kleber, Marcelo, nosso tempo está esgotado, muitíssimo obrigado. Estão convidados para falar da próxima vez sobre outros temas relacionados à tecnologia. Ok, obrigado.